Olá! A minha missão aqui nessa aula gratuita hoje é explicar para você o que é o método Formação Massoterapia para o Alívio da Dor e por que ele pode fazer uma diferença significativa tanto na sua vida profissional quanto na vida do seu cliente. Mas, afinal, o que é o método Formação Massoterapia para a Dor? Bom, esse método ele é uma compilação de 3 fatores: massagem, a medicina tradicional caseira, aquela medicina que usava-se no passado e foi sendo esquecida, foi sendo deixada de lado, e a medicina moderna, que associando esses 3 fatores, ou seja, massagem, a medicina caseira e a medicina moderna, proporciona ao seu cliente alívio já na primeira sessão. Ou seja, o seu cliente vai sair da sessão com muito menos dores, de uma forma assertiva e de uma forma humanizada. Mas quais são os benefícios da formação massoterapia para o alívio da dor? Bom, como eu já disse, proporcionar alívio ao seu cliente já na primeira sessão é um benefício e tanto, né? O seu cliente já vai sair feliz, fidelizado, querendo voltar sempre. Além disso, você está tendo a oportunidade de ser um referencial na sua cidade, oferecer um trabalho diferenciado, ter a oportunidade de ter uma agenda lotada e estar fidelizando clientes. E a eficiência desse método é tão boa que o cliente já sai da maca com menos dores. Eu posso falar da eficiência desse método com propriedades. Por quê? Porque eu sou prova viva disso. Eu sou Alice Crispim da Silva, eu sou coprodutora da formação Massoterapia para Alívio da Dor. E em 1992, eu fraturei o rótulo do joelho. Eu sofri um acidente e fraturei o rótulo do joelho. Passei por cirurgia, tive que colocar platina, e esse processo deixou a minha perna direita um pouquinho menor que a perna esquerda, o que me fazia causar muita dor. Eu trabalhava como professora, ficava o dia inteiro, assim, muitas horas em pé, e no final do dia eu estava que eu não aguentava a dor, na altura do ciático, na altura da perna, principalmente na perna esquerda. Quando eu ia limpar a casa, então, nossa, nem se fala. Eu não conseguia limpar a casa de uma vez só. Eu tinha que limpar um cômodo, eu tinha que parar, porque as dores eram muitas vezes eu tinha que tomar analgésico para conter a dor. E em 2022 eu mudei para o Paraná, aqui no estado do Paraná, onde a tia Gessilda mora, que é a nossa massoterapeuta, né? E comentei essa situação com ela, ela falou, olha, eu acredito que você já esteja com o ciático um pouco atrofiado e também infeccionado. E realmente, após ela fazer uma análise, ela constatou que realmente eu estava com o ciático já um pouco atrofiado e bastante inflamado. Quando ela fez a primeira sessão e quando ela terminou, eu já senti muito menos dores. Eu não estava sentindo tanta dor como eu estava sentindo quando ela começou a sessão. Na segunda sessão, eu já não sentia quase dor nenhuma. Eu já conseguia limpar a casa sem parar. Limpei a casa assim, sem precisar tomar analgésico, sem precisar parar. E hoje eu continuo com as sessões para manter e não sinto mais dores. Para quem é a formação Massoterapia para o Alívio da Dor? Ela é indicada para mulheres que desejam começar uma nova profissão, mesmo que seja do absoluto zero, mesmo que não tenha formação específica na área. Também é indicada para os profissionais que já atuam na área e que buscam novas alternativas, novas técnicas de massagens para estar oferecendo um trabalho diferenciado aos seus clientes. É indicado também para fisioterapeutas que buscam alternativas que não aprenderam na faculdade, para fisioterapeutas esportistas que, ao se deparar com dores crônicas ou alguma lesão, não sabem como lidar, ficam com medo. É indicado também para cuidadores de idosos que queiram se qualificar para estar oferecendo aos seus clientes um trabalho diferenciado e podendo assim cobrar mais pelo seu trabalho.
né? Para aquelas pessoas que queiram lotar a sua agenda, fidelizar seus clientes, ter mais clientes, tornar-se referência no tratamento das dores crônicas na comunidade onde mora. Agora, para quem não é indicado a formação massoterapia para o alívio da dor? Ela não é indicada para quem não gosta de lidar com pessoas. Passar para vocês a história da Gessilda, que ela é a idealizadora de todas essas técnicas de massagem, né, associando a medicina tradicional com a medicina moderna e com a massagem. Como ela chegou a usar esses 3 fatores junto? A tia Gessilda, ela morou muito tempo em cidades do Mato Grosso, e eram cidades que estavam começando, a região estava sendo desbravada. Então não tinha assim recursos médicos, era bem escasso. Então a população muito recorria a ela. E ela foi associando a massagem, foi associando a medicina tradicional com a medicina moderna e foi atendendo e proporcionando resultado a todos aqueles que a procuravam, né? Então, se vocês estão preparados, vamos a ela? Meu nome é Gessilda Berté, sou massoterapeuta há mais de 25 anos. E a minha trajetória de vida começa como massoterapeuta em 1987, quando 2 fatos aconteceram em minha vida. O primeiro, da minha prima Isódia, que teve um filho com paralisia infantil, e o segundo da minha filha. Então, nesse ano de 1987, eu morava em Cascavel, no estado do Paraná, a minha prima Isódia no interior de São José das Palmeiras, e o primeiro filho dela nasceu com paralisia, com 8 meses de idade ele desenvolveu a paralisia infantil, e até quase aos 6 anos de idade ele não tinha sido tratado para a doença específica da paralisia, por causa das dificuldades que a família enfrentava, e a mãe teve logo mais 2 filhos menores que o Edson, então. Quando eu fui procurada para poder ajudar, buscar na medicina o tratamento para o Edson. Como eu morava em Cascavel, né, era mais fácil do que onde eles moravam, que não tinha tratamento específico para essa doença. Então, trouxeram o menino até mim, levamos ao neurologista, o qual foi feito todos os exames, constatada a paralisia, e deu início ao tratamento, então, da medicina para o Edson, e o qual o médico passou fisioterapia por tempo indeterminado. Como que ela levaria o menino de volta para casa se lá não tinha fisioterapia? E não tinha como ela levar também essa criança para fazer a fisioterapia. Olhei para essa mãe e perguntei a ela: quer deixar o menino comigo? Porque eu sabia que ela teria que voltar para casa, tinha 2 filhos menores e o esposo. Mas na hora que eu fiz a pergunta para ela se ela queria deixar o menino comigo, eu esqueci que eu tinha 3 filhos menores que o Edson. E aí? E ela tinha aceitado a proposta, eu não podia voltar atrás. Aceitei o desafio, mesmo sem conversar com meu esposo, porque a gente sabe que quando a gente tem uma família, agregar mais alguém de fora às vezes não é tão fácil. Mas eu agradeço ao meu esposo até hoje, porque foi compreensivo nessa situação, me ajudou muito. E também os meus filhos, apesar de tão pequenos, tiveram também a sua colaboração. E foi um tempo não muito fácil, mas também não posso dizer que foi difícil. Então fui levar esse menino à fisioterapia. Chegando lá, o fisioterapeuta fez a avaliação do menino e disse assim: essa criança precisa 2 vezes por semana, ele está muito atrofiado. Ele não caminhava. Então eu olhei para o fisioterapeuta e disse: doutor, não tem como eu vir 2 vezes. Não tem, eu já vou deixar bem claro para o senhor. Eu tenho 3 filhos menores que o Edson, eu não tenho carro, eu dependo de circular e eu dependo de vizinhos que às vezes nem sempre vão estar disponíveis para ficar com as minhas crianças, para trazer o Edson para a fisioterapia. O senhor não poderia me ensinar alguma coisa
para mim estar auxiliando o Edson em casa, e eu uma vez por semana me comprometo. Eu me comprometo em trazer o Edson para fisioterapia. Esse fisioterapeuta abaixou a cabeça, daí olhou para o menino, olhou para mim, levantou. Daí ele trouxe um livro, não muito grande, e me alcançou. Ele disse assim: eu não quero que você leia livro, eu quero que você estude o livro. Não sabia o que tinha ali. Pensei, peguei o livro, né? E daí ele me passou algumas orientações de alguns exercícios bem leves que eu poderia estar devagarinho fazendo para o Edson. E daí uma vez por semana levar para ele. E assim a gente fez. E eu corri a risca de fazer tudo tão certinho, de estudar o livro assim, eu comi aquele livro. Estudei, apliquei somente aquilo que ele falava que eu podia fazer. E no decorrer de 1 ano e 6 meses, o Edson não foi devolvido para a família nos braços, ele foi caminhando para casa. O Edson andou. No decorrer de 1 ano e 6 meses, o Edson estava caminhando. E aí, passado uns 2, 3 anos depois, em 1989, nós tomamos a decisão de mudar para o estado do Mato Grosso. Eu e meu esposo, meus filhos, e fomos morar numa cidade chamada Gaúcha do Norte. Era 600 quilômetros da capital. 340 desses 600 era estrada de chão. E lá eu, em casa, trabalhando, cuidando da casa, meus filhos, o meu esposo trabalhando em fazenda, derrubando mato. Um certo dia, minha filha andando de bicicleta com a sua coleguinha, bateu a bicicleta em uma árvore e elas caíram. E a minha filha teve um problema de coluna. E aí ela precisava de tratamento. Então, como eu não conhecia Cuiabá, não conhecia ainda os médicos, a medicina, não sabia onde ficar lá também, tomamos a decisão então que eu retornaria a Cascavel. Então, chegando em Cascavel, procurei um ortopedista, o qual fez todos os exames e constatou que ela tinha afundamento de uma vértebra acima da lombar. E que esse afundamento dessa vértebra não pressionou a medula. Então, ela poderia tratar pelo menos por 6 meses para ver o que ia acontecer sem cirurgia. Mas ela precisava de muita fisioterapia junto. Lembrei logo do fisioterapeuta do Edson. Então, o médico prescreveu as fisioterapia. Como lá em Gaúcha do Norte, nessa época, não tinha nada, não existia, nem médico tinha, só tinha 2 enfermeiras. Então, o que eu fiz? Procurei o fisioterapeuta que atendeu o Edson. Cheguei lá e contei para ele. Eu disse: doutor, não sei se o senhor lembra, mas hoje estou aqui não com um menino, mas estou aqui com a minha filha. Há uns anos atrás, o senhor atendeu um menino chamado Edson, assim, 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 assim. Só que hoje estou aqui na mesma situação daquela vez, porque eu não moro 200 quilômetros de Cascavel. Eu moro quase 1.500 quilômetros daqui. Eu moro no Mato Grosso, uma cidade onde não tem medicina, não tem nada. É 600 quilômetros, onde que eu pudesse buscar ajuda, vamos dizer assim. Daí eu disse: o que o senhor pode fazer? Alcancei os papéis para ele. Aí ele olhou, daí ele avaliou a minha filha. Daí ele lembrou que ele tinha me dado um livro, ele perguntou se eu ainda tinha, eu disse sim. Aí ele fez uma avaliação da minha filha e ele me ensinou a fazer uma liberação. E ele também passou alguns exercícios. Ele disse: olha, só que a senhora tem que retornar no médico. Eu falei: sim, em 6 meses. Ele falou: eu quero a Isabela aqui em 6 meses. E eu assumi o compromisso e assim eu também fiz. Então fui para casa. E lá em casa, um certo dia, atendendo a minha filha, fazendo o exercício nela, chega minha vizinha, Dona Ilga,
Alcancei uma cadeira para ela sentar e disse: senta, dona Ilga, eu não posso parar, eu vou terminar, depois nós conversamos melhor. E assim vamos conversando, eu fui atendendo a minha filha. Quando eu terminei, ela olhou para mim e disse assim: faça em mim também. Eu disse: mas eu não sei, eu não sou profissional, dona Ilga. Esse aqui é para ela. Não, ela disse assim, eu estava olhando, faz as mesmas coisas que você fez para ela, faz para mim. Já tomei 2 injeções e no melhor do pescoço, estou com o pescoço duro, estou com... Enquanto a injeção faz efeito, tudo bem, mas depois eu não aguento de dor. Olhei para o céu e disse: Deus, me dá a orientação, né? E atendi a dona Ilga. No dia seguinte, a dona Ilga disse para mim assim o seguinte: dorme bem, quase não tenho dor. E assim fui atender a dona Ilga um pouco mais uma vez, né? E passado alguns dias, começa a chegar na minha casa pessoas com diferentes situações. E eu pensei: meu Deus. Cada um que chegava dizia: gente, eu não sou profissional. Eu vou atender se eu acho que eu devo atender. Se eu vejo que eu tenho condições de fazer alguma coisa, senão não. Porque naquela época nem falava sobre masoterapeuta, falava massagista, né? Eu disse: eu não sou profissional, eu não fiz nenhum curso ainda. O que eu aprendi foi por necessidade. Mas fui atendendo cada um dentro das suas condições e graças a Deus todos foram bem-sucedidos. Então comecei a buscar conhecimento. Achei que eu precisaria de muita experiência, muito conhecimento, onde eu corri atrás de cursos. Naquela época não existia nada como hoje. Tudo é online hoje. Hoje tu faz tudo online, tu procura, tu acha, tu busca conhecimento onde você quiser. E naquela época não. Não tinha internet, não tinha nada. Era somente um telefone fixo. Então, hoje, nessa minha trajetória de vida, fui criando métodos de conhecimento, fui buscando conhecimento. E aos 68 anos de idade que eu tenho hoje, quase 69, falta pouco tempo, pensei: por que não compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu consegui em todos esses anos? E montei o método Masoterapia para o alívio da dor. Esta é a minha trajetória de vida. Essa Andriele estava com muitas dores nas costas, cansada, estressada. Então ela me procurou e eu fiz o primeiro atendimento, o segundo, e ela mandou essa mensagem para mim, dizendo que estava dormindo muito bem e muito feliz. Essa é a Alice. Alice, há uns anos atrás, ela sofreu um acidente e ela fraturou a rótula do joelho, então ela teve que pôr platina. E por causa desse acidente, ela ficou com uma perna um pouquinho mais curta que a outra. Então, quando ela fica muito de pé, ou quando ela fica muito tempo sentada, ou quando ela ficava assim, ela precisava fazer uma atividade em casa, como limpar uma casa, por exemplo, ela conseguia assim limpar um cômodo e teria que deitar ou sentar até passar a dor. Daí ela ia para o outro cômodo, ela deitava de novo ou sentava para passar a dor, porque o ciático dela foi dando problema. Então ela me procurou e hoje ela tem uma vida bem normal. Hoje ela já limpa uma casa inteira, ela já anda bastante, sem problemas na perna, no ciático. Esta é a história da Alice. Essa aí é a Bernadette. A Bernadette, ela tem a sogra acamada. Então, de tanto lidar com a sogra, levantar, dar banho, tirar da cama, colocar na cama, pôr na cadeira de roda, a Bernadette teve um caso bem complicado nos braços e no punho. Então, a Bernadette um dia tomou a decisão de me procurar e já na primeira sessão ela teve um alívio bastante significativo. E com mais algumas sessões ela estava bem melhor, ela
já pôde agradecer, mandou essa mensagem ali para mim de agradecimento, porque já conseguia cuidar bem melhor da sua sogra, sem mais tantos problemas com dores que ela estava enfrentando muito nos tendões dos braços. Esta é a menina Cássia. A Cássia nasceu de 6 meses com paralisia infantil e até os 2 anos e meio ela também não foi tratada. E quando a família me procurou, a gente morava no estado do Mato Grosso, numa cidade muito distante da capital de Cuiabá, então não tinha médico lá, não tinha nada, e eu já tinha dado um início, né, na questão da masoterapia com o filho da minha prima, e onde a família me procurou para que eu pudesse estar cuidando da Cássia, ajudando ela. Então a Cássia nessa época estava com 2 anos e 6 meses quando foi apresentada para mim. Então levei a Cássia em Cuiabá, eu e a mãe da Cássia, no neurologista, passamos por vários médicos, por vários exames, para que eu tivesse um diagnóstico, para saber por onde começar a tratar da Cássia. Então foi onde comecei a tratar da Cássia. Então tem a Cássia nenê, a Cássia quando ela começou a ficar em pé, quando a Cássia começou a comer, e fui trabalhando com a Cássia até ela chegar no tempo que ela caminhou sozinha, que ela conseguiu falar. Ela até os 2 anos e meio ela não sentava, não andava e nem tinha movimento de mastigação também. Então aí está a história da Cássia. Hoje a Cássia tem 32 anos, é aquela menina maravilhosa que está aí no vídeo, e é a história da Cássia, da qual eu tive a oportunidade de cuidar dela, fazer o trabalho como masoterapeuta. Na época não foi muito fácil, mas tá aí a Cássia. Essa aqui é a Kelly. A Kelly, um certo dia na sua casa, fazendo uma faxina no banheiro, e a Kelly escorregou. Ela virou com as 2 pernas assim abertas para os lados e caiu com os joelhos no chão e ficou com muitas dor. Daí, passados uns 2, 3 dias, daí o seu esposo já era meu cliente, daí ele falou assim, vamos lá na dona Gessilda. Daí a Kelly veio e ajeitei o joelho dela, ela estava com um pouquinho de lesão num dos tendões, então tratamos aquele tendão também. E a Kelly melhorou já na 2ª sessão. Ela disse que as dores já estavam bem amenizadas e que ela podia caminhar bem. E assim ela fez mais algumas sessões e logo ela estava boa das pernas. Essa é a história da Kelly. Esta aqui é a Nair. A Nair tem artrose e por causa da artrose ela tem muitas dores e principalmente nos tornozelos dela. Então essa dor da artrose ela sobe para as pernas e vai para a coluna, e ela tem muita dor também no ciático. Então quando resolveu me procurar, eu fui cuidando da dona Nair com bastante cuidado assim, e hoje a dona Nair praticamente tem uma vida normal. Ela desinchou os tornozelos e tem mais alívio da coluna, passou um pouco o peso das pernas, né? Então já melhora também a coluna dela. E essa é a história da dona Nair. Essa aqui é a dona Traude. A dona Traude, ela é colega da minha filha, da Cássia. Eles participam da mesma associação dos deficientes físicos, e a dona Traude, ela desenvolveu uma doença aos 36 anos de idade, com uma doença chamada Charcot-Marie-Tooth, que é a degeneração dos músculos. Então, a dona Traude é uma pessoa assim que, além da doença, sempre vem junto a fibromialgia e o reumatismo. Hoje ela está com 53 anos de idade e a dona Traude com muita dor, sem poder dormir, abaixo de remédio. E eu me sempre sensibilizei com a dona Traude.
Então, eu ofereci para ela algumas sessões de masoterapia. Falei, dona Antraud, a senhora não quer experimentar, tratar com a masoterapia? Eu quero ajudar a senhora. E a dona Traud, sim, pela situação que ela estava vivendo no momento, ela aceitou na hora. Então, o que aconteceu? A dona Traud, já na terceira sessão, ela chegou muito feliz e disse para mim assim, ela me abraçou e disse, eu já estou dormindo melhor e já tenho menos dor. Então, eu dei para ela 10 sessões de masoterapia. Fiz nela a liberação, fiz nela também o relaxamento, para que ela pudesse descansar, para que ela pudesse amenizar a situação da fibromialgia. E antes de terminar as 10 sessões, a dona Traud disse, gente, hoje eu quero só te agradecer, porque o que aconteceu comigo? Eu não tinha mais autoestima, eu estava tão para baixo e hoje eu me sinto feliz. Ela disse assim, eu estou tão feliz e praticamente eu não tenho dor. E dormir, ela disse assim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, quase sem remédio. Eu estou dormindo tão bem e me abraçou. Fiquei muito emocionada no momento e essa é a história da dona Traud. Esta é a dona Lúcia. A dona Lúcia já é minha cliente há entre 6 a 8 anos também. E um certo dia ela tem muito problema de coluna, desgaste, ela tem problema de hérnia de disco. E a dona Lúcia tinha ido ao médico e ela estava tomando medicação. Então, um certo dia ela não aguentou mais. Ela disse, não, só a medicação não vai dar certo. Então, ela veio me procurar. Então, com muito cuidado, fui tratando dela, fui fazendo a massagem, fui ajeitando aqueles problemas do nervo ciático que ela tem muito também, que trava bastante. E fiz a massagem na dona Lúcia. No dia seguinte, ela mandou um áudio emocionante para mim. Aquilo me deixou assim muito grata a Deus por tudo que Deus tem me proporcionado nesse tempo, dizendo que ela tinha dormido muito bem e que no outro dia ela não estava mais com tantas dores, praticamente sem dor. E ela só teve a agradecer. Então, são coisas assim muito maravilhosas que acontecem na vida da gente e que a gente tem que agradecer também. Esta é a história da dona Lúcia, uma delas. Bom, agora que vocês conheceram quem é Gessilda Berté, quem é a nossa massoterapeuta, e vocês conheceram a trajetória dela, vocês observaram que ela começou a sua trajetória de forma autodidata, né? Ou seja, a necessidade a colocou no caminho e ela se apaixonou pela profissão e foi atrás de conhecimentos. Mas vocês observaram que o início foi tudo de forma autodidata, né? Ou seja, o fato dela morar no Mato Grosso, uma região que estava sendo colonizada na década de 90, então assim, era tudo muito difícil. O governo oferecia recursos médicos? Sim, oferecia, mas de forma precária. Então assim, o fato das pessoas descobrirem que elas sabiam um pouco de massagem, de atender a massoterapia, fez com que ela buscasse atender as pessoas que a procuravam com o que ela tinha, que era a medicina tradicional, que ela já trazia dos seus antepassados, que ela aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, né? Que aprenderam com seus avós, com seus bisavós, e assim sucessivamente, associando a medicina moderna e o que ela tinha em mãos ali, né? E eu, Alice, como eu entro nessa história? Bom, como eu disse a vocês, em 93 eu sofri um acidente, fraturei o rótulo do joelho, passei por cirurgia, coloquei platina e
vivia com dores na perna, principalmente na perna direita, tendo em vista o fato de ter ficado um pouco menor que a outra. Mudando aqui para o Paraná, eu conversando com ela, falei sobre isso, ela falou, olha, eu acredito que você está com o ciático um pouco atrofiado e bastante infeccionado, vamos ver isso. E realmente, começou a fazer massagem e hoje eu posso garantir, eu não tenho dores mais. Faço meu serviço, tudo, de uma vez só, né? Numa pegada só, que nem diz a garotada aí. E aí eu conversei com ela, falei, tia, então por que nós não compilamos toda essa experiência que a senhora tem e passamos isso adiante? Ela falou, mas será? Eu tô velha já para isso. Eu falei, que velha o quê, tia? Vamos fazer essa coisa funcionar. Então nós sentamos, conversamos e compilamos todo esse conhecimento que ela tem. Todas essas técnicas que ela foi criando para resolver as situações que apareciam. Então, porque apareciam diversas situações, conforme os relatos dela, né? Problema no ciático, problema na coluna, ela atendia principalmente colonos, e vocês sabem que os colonos trabalham com no sistema bruto, pesado, né? Então, assim, o corpo exige muito do corpo, e o corpo vai acumulando, 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 e chega um momento que ele reclama. De alguma forma ele reclama, ou uma dor crônica, e a tia foi atendendo essas pessoas e foi criando essas técnicas aí. Então, a partir daí, nasce a formação massoterapia para o alívio da dor. Agora eu vou apresentar para vocês a estrutura dessa formação, né? Como nós a estruturamos. As aulas são sequenciais e nós fizemos, então, 4 jornadas. Essas 4 jornadas divididas em módulos e cada módulo com X aula, certo? Então, nós temos aí a primeira jornada, que é a aspirante à massoterapia. Então, assim, qual que é o objetivo da primeira jornada? Colocar-se em movimento, ou seja, o passo a passo para você saber o que é necessário para se tornar um massoterapeuta. A segunda jornada é o massoterapeuta generalista, ou seja, você vai estar conhecendo aí a anatomia do corpo humano. É necessário você conhecer um pouco do corpo humano para você trabalhar com a massoterapia. A terceira jornada já é a massoterapeuta na prática. Você vai receber aulas aí teóricas e práticas para você estar colocando cada técnica em prática, ao vivo e a cores, certo? A quarta jornada já é o massoterapeuta especialista. Você já está atendendo, você já está ganhando, você já está conquistando os seus clientes aí. Então, na quarta jornada, vocês vão ter aí aulas de técnicas de relaxamento. Então, vocês vão aprender algumas técnicas que a professora Gessilda foi desenvolvendo ao longo do tempo aí na sua trajetória. Primeiro módulo, o módulo 1, vocês vão ter lá a introdução à massoterapia. Né? O que vocês vão ver aí nessa... Vocês vão ter 5 aulas. A primeira aula é a massoterapia, uma cultura milenar, que é a história da massoterapia. Toda profissão tem a sua história e o legal é nós sabermos conhecer a história da nossa profissão. Né? A introdução à massoterapia, utensílios, materiais e produtos que vocês vão ter necessários para vocês iniciarem, higienização e organização do ambiente e a biossegurança. No módulo 2, vocês vão estar estudando a anatomia do corpo humano, que é o sistema esquelético, muscular, circulatório e a pele, que é o nosso maior órgão, que protege, né, toda essa estrutura, todo esse labirinto que é o nosso corpo aí. No módulo 3, serão a teoria e a prática. Vocês vão ter aulas teóricas e aulas práticas. Uma vez por semana, vocês vão ter aula prática, para vocês colocar em ação o que vocês viram na aula teórica. Então, numa semana vocês recebem a aula teórica, vocês vão ter um tempo para estudar, fazer os exercícios, e na semana seguinte vocês vão fazer os exercícios na prática, vendo a professora fazer e automaticamente tirando suas dúvidas e questionando e colocando mais
em prática tudo que vocês estão aprendendo aí. Então, nesse módulo, vocês vão ter 5, 6, 7 aulas, né? Vai ser a prática da coluna, prática de alívio da coluna, prática de alívio do ciático, prática de alívio das dores no joelho, prática de alívio do estresse e prática das dores degenerativas. Vocês vão ter também aí técnicas de massagem relaxantes e técnicas para um atendimento mais assertivo e humanizado, certo? Vocês vão aprender a localizar os pontos exatos das dores. De cada parte do nosso corpo, nós temos um ponto exato ali que, se ele estiver infeccionado, se ele estiver alterado, ele vai desenvolver dores em determinada parte do nosso corpo. E é esse ponto que vocês vão aprender a localizar e tratar os seus clientes de forma assertiva. No módulo 4, vocês vão ter técnicas de relaxamento, né? Então, qual que é o objetivo do quarto módulo? Aprender a relaxar o seu cliente para depois você torturá-lo. Brincadeira, né? Uma vez relaxado, continua preparado para continuar a sequência da massagem aí. Quais os benefícios do curso? Né? O que você vai receber quando você vir fazer o curso conosco? Você vai ter acesso imediato à plataforma. Confirmou a sua compra, você já vai receber um e-mail com os links, com os dados para você acessar a sua plataforma. Você vai ter uma página, abriu a plataforma, você vai ter uma página para você preencher o seu perfil. Você vai ter um vídeo de boas-vindas e vai ter um questionário para você responder, ok? Aulas ao vivo uma vez por semana. Então, nessa aula ao vivo, você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai questionar, você vai receber atendimento presencial, né? Podendo tirar suas dúvidas ali na prática. Garantia condicional de 30 dias. Como vai funcionar essa garantia? Você vai comprar o curso, você vai ter 30 dias para você colocar em prática, para você fazer o curso, para você realizar as atividades, para você participar tudo. Se dentro de 30 dias você não conseguiu colocar em prática, nós vamos fazer com você uma mentoria ao vivo com você, para ver onde você não está fazendo, onde estão os macacos aí que você não está fazendo certo. Depois dessa mentoria, você vai ter mais 15 dias para você colocar em prática tudo que foi discutido ali, certo? E se você seguir o método passo a passo, você não vai ter chance de errar, muito pelo contrário. Você também vai receber um certificado de conclusão do curso. Após o término do curso, você vai receber um certificado de massoterapeuta especialista no alívio das dores crônicas, assinado pela professora. Você vai receber 2 bônus aí, que se for para adquirir ele separado, vai ser em média de 150 a 250 reais, certo? O primeiro bônus serão 3 aulas gravadas, acompanhada de uma apostila em PDF, sobre o uso da argiloterapia. Como usar a argila para o tratamento das dores crônicas, certo? E dentro dessa apostila e dentro dessas aulas gravadas também, você vai receber aí receitas para você vai estar fazendo compressas para estar colocando na área afetada. Como fazer as compressas, quanto tempo deixar, tudo vai estar explicadinho ali. Como você vai receber esse bônus? Você comprou o curso, 15 dias depois você vai receber a primeira aula. 20 dias depois você vai receber a segunda aula e 25 dias depois você vai receber a terceira aula. Então você vai receber o seu bônus aí periodicamente, em 3 etapas, certo? O segundo bônus é uma videoaula gravada também, acompanhada de PDF, sobre o uso da aromaterapia. Como usar a aromaterapia para o tratamento das dores crônicas. Inclusive usando a aromaterapia nas massagens relaxantes, certo? Então é isso.
Então, são esses os benefícios, é essa a estrutura do curso e são esses os benefícios que você vai receber. Bom, agora que eu apresentei a estrutura do curso, você deve estar se perguntando: nossa, mas massoterapeuta tem muito, é um mercado já saturado. Não, eu digo para você com toda segurança. Nós pesquisamos bastante antes de elaborarmos o curso e antes de tomarmos a decisão, e o mercado de trabalho é gigantesco. É gigantesco porque eu digo o seguinte: a população brasileira ela está envelhecendo. Vocês podem observar que cada vez as famílias vêm diminuindo, né? Ou seja, até 2030 nós vamos estar com uma população bem mais velha do que uma população de jovens. O que isso significa? Significa que o mercado de trabalho, a demanda vai ser muito maior. Por que eu falo isso? Nós fizemos uma pesquisa junto ao INSS e junto aos dados do IBGE, que 47,7% da população ativa no Brasil já foi diagnosticada com alguma dor crônica. No INSS tem filas de pedido de auxílio-doença, solicitando afastamento por motivos de dores, articulações, dores nos tendões, bursite, tendinite, e tudo isso são doenças que podem ser tratadas com a massoterapia. Então, assim, o mercado de trabalho é muito grande. E nós temos as nossas mãos, que é um poder de cura maravilhoso. Maravilhoso. As nossas mãos fazem milagres que nós não sabemos. Nós podemos transformar o mundo ao nosso redor, usando a ferramenta mais completa que Deus nos deu, que é as nossas mãos. Associando, é claro, a medicina tradicional, a medicina moderna, aos meios que a ciência nos oferece também aí. Mas a principal ferramenta é as nossas mãos. Bom, dito isso, vamos então à precificação. Antes de nós frisarmos e fecharmos um valor, nós fizemos uma pesquisa. Tem bastante cursos de massoterapias no mercado, uma diversidade de técnicas, mas assim, nós não encontramos nenhum curso específico para tratar dores crônicas, que levam técnicas específicas para tratar essas dores pontuais dos seus clientes. Então, assim, diante de tudo isso que eu disse a vocês, dos módulos, dos bônus e todos os benefícios, nós poderíamos estar cobrando uns R$800 tranquilo. Né? Mas aí nós olhamos o cenário econômico brasileiro, não está fácil, nós estamos passando por uma crise, mas investir em conhecimento, investir em nós, é o melhor investimento que tem-se a fazer, porque é um investimento que fica e é um investimento que pode te dar retorno. Então, pensando nisso, o nosso curso ele vai custar à vista R$497 ou 12 parcelas de R$48,50. Então, assim, é um preço bem tranquilo e bem acessível, né? Você escolhe, ou você paga à vista, R$497, ou você pode também parcelar no cartão em 12 parcelas de R$48,50. Certo? Dito tudo isso, clique no link abaixo e venha fazer parte da nossa equipe, venha fazer parte da nossa comunidade. Nós estamos do lado de cá ansiosos para conhecê-los, para recebê-los e caminharmos junto. Clique.
Clique no link. Clique no link e venha.